Boa tarde, tudo bem? Eu queria deixar aqui um pouco de indignação, talvez, de algumas coisas que acontecem na vida. Imagine só, se você tivesse num condomínio oferecido por uma determinada construtora, onde, após a sua mudança, tivesse muitos problemas. Moradores, inclusive, com problemas emocionais, de verdade. E o pior de tudo, principalmente por se tratar de um lugar onde você escolhe para viver um período da sua vida. E isso acaba te custeando muito. E não é sobre dinheiro que eu estou falando, não. É gastar o seu tempo pela falta de gás embutido, que não consegue cozinhar muitas vezes, e por falta de gás, que sendo esse embutido, as pessoas nem conseguem tomar banho direito e ficam a todo momento se atormentando se um tá ou não tá ligando o gás. Fica um tomando conta da vida do outro. Como pode? Essa é uma das perguntas e um dos meus questionamentos. Eu penso muitas vezes e falo sobre isso porque eu vivo isso constantemente, exatamente onde eu moro. Por canos entupidos, por massas que você só percebe depois que você tá morando. Por muitas vezes já estar morando até e resolve limpar a sua sacada. E aí percebe que no mesmo buraco do ralo pinga no apartamento de baixo. Gente, por favor, isso deveria ser problema meu? De verdade. E por mais que a gente chame a construtora vem e ela simplesmente coloca massa. Sabe por quê? Porque o espaço do lugar foi colocado torto. Se ele tivesse sido feito corretamente, como demandaria as ordens da própria planta desse prédio, estaria perfeito, não é mesmo? Pior de tudo, sabe o que acontece? É passar o dia vendo e ouvindo moradores brigando e muitas vezes até se degladiando entre eles por falta de garagem coberta. Sim, isso aconteceu. Não é um absurdo? E eu fico pensando onde está a cabeça das pessoas, a mentalidade disso tudo, o que outras pessoas acabam fazendo com determinadas pessoas que só escolheram aquele momento, aquele espaço, aquele lugar para poder viver e ter uma vida feliz. Tudo vira de ponta cabeça. E a angústia, o arrependimento bate na porta, sabia? Muitas vezes o próprio morador, ele perde a vontade até mesmo de pagar o condomínio ou prestar pagamento pelos bancos que financiam essas coisas. E de fato, falta supervisão adequada e a falta de respeito com quem compra, ou até mesmo esse seria o seu primeiro aluguel, a sua primeira prestação. Não importa. Onde está a supervisão dessas empresas? Como se faz realmente um levantamento dos bancos para ter certeza do que aquilo que eles estão investindo em prol para o outro e isso será realmente um investimento adequado? Eu realmente gostaria de saber isso sobre os bancos, sabia? E até mesmo em relação às construtoras. Eu não estou falando só em relação à construtora da qual eu estou morando hoje, não. É em termos de várias. Porque a gente acaba recebendo aquele artigo tudo bonitinho, feito no papel e tudo mais. Mas será que tudo aquilo que você realmente está recebendo e as pessoas fazem você assinar dizendo eu estou recebendo algo que você está comprando, né? E que ele está totalmente financiado pelo banco e ele está totalmente programado e feito corretamente por uma construtora? Sabe qual é a minha dica de verdade? Pesquise direitinho antes de comprar. Antes de comprar o seu imóvel, para que lá na frente você não tenha uma simples palavra na sua mente chamada decepção. De certa forma, decepção é algo que eu também muitas vezes eu me pego pedindo muitas vezes desculpa para Deus porque eu acabei escolhendo um lugar que ele me trouxe e muitas vezes eu acabo me arrependendo até mesmo pelas, sabe, por muitas coisas. É triste. É triste de verdade. Mas sim, a gente gostaria de ter investido o nosso tempo, porque tempo é algo muito precioso nessa vida. Tempo de verdade, porque quando a gente dorme, a gente não sabe se vai acordar amanhã. A gente só tem hoje.
A gente gostaria, sim, de ter a alegria de ter investido o nosso tempo para ter, através do nosso esforço, um lugar bem bacana para que a gente pudesse viver momentos muito felizes com todo mundo, com a si próprio, com a família, com os filhos e até mesmo com todos os outros moradores que moram aqui. Quer saber onde eu moro? Ou quer ter a possibilidade de custear todas essas despesas de todo mundo que mora nesse condomínio, por ter adquirido um investimento desse, afinal? Tudo tem seu preço. Não tem preço? Porque a gente está pagando por algo que a gente gostaria de ter recebido de braços abertos. E não foi bem assim. Eu passei uma semana praticamente tomando banho em outro lugar, porque o apartamento onde eu comprei, eu não conseguia nem tomar banho nele. Que absurdo. E não foi por falta de box, não, porque eu coloquei box. Era entupimento mesmo, sabe? A água toda voltando. E muitas vezes a água nem saía de chuveiro. Saía só água fria. Não saía água quente. E por mais que a gente tentasse resolver, você tinha que sair lá fora para poder desligar a central. Porque senão o seu chuveiro ficava pingando, pingando, pingando o tempo todo. Isso é desgaste. Desgaste de tempo, desgaste de vida. Eu não estou falando só em termos de dinheiro, não. Eu falo de vidas, eu falo de alicerces, eu falo de aliança, eu falo de imagem, de uma boa imagem realmente de marca criada por alguém que um dia se importou, de fato, com as pessoas. Porque ela quis ter uma construtora. Até sim, procurou um próprio banco para poder financiar tudo isso para outras pessoas. E agora está muito a desejar, através da sua construtora e pelas pessoas que nela compete, os seus interesses. Isso se chama gestão também. Contratar pessoas capacitadas realmente está difícil no mercado hoje, principalmente naquele momento, onde o mínimo de esforço era apenas fazer um planejamento adequado. Será que alguém poderia dar uma olhada aqui onde a gente mora? Por gentileza? Porque é difícil muitas vezes a gente acordar querendo um pouco de paz e ouvir, na realidade, todo mundo reclamando. E todo mundo reclamando exatamente das mesmas coisas. E as pessoas, no final das contas, elas só precisavam de um pouco de alegria e de paz para poder acordar de manhã e sair para trabalhar, felizes e alegres. Não acordar e todo mundo ficar reclamando. Dá para prestar um pouquinho de atenção nisso? Construtoras e bancos? Porque se uma hora a gente realmente se negar e contratar um advogado e for para cima, esse imóvel todo que a gente investiu nosso tempo, ele vai sair de graça para a gente. Corre lá agora e tenta resolver, porque tem alguém atrás de vocês que dedicaram o seu tempo para que essas pessoas também estivessem aqui. Obrigado.